continuamos, e creio que será esse o último áudio, o áudio final sobre o estudo dos passos da vida do rei Saul. E nós iniciamos fazendo a leitura de uma passagem que se encontra na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e ajuda. Então, quando nós chegamos nessa história de Saul, e nós colocamos a história de que existe essa situação de que ele era possuidor de uma lança e essa lança o acompanhou, nós não estamos tentando achar chifre em cabeça de cavalo, mas se Deus deixou registrado essa situação e começou a mostrar que ele andava com essa lança, é porque alguma coisa Deus quer nos ensinar. Quem sabe não existe em mim a capacidade de entender ou de passar aquilo que Deus queria que nós aprendêssemos, mas eu tenho certeza que tu que está me ouvindo pode ter até mais esclarecimento e mais entendimento da situação, quem sabe por até a situação particular que te rodeia. Mas eu tenho certeza no meu coração que existe muita coisa que nós podemos aprender dessa situação. Com isso, eu também não quero jamais que a gente venha a querer que nós sejamos umas moscas mortas, que não reagimos a situação nenhuma, que somos pacifistas, que não se pode se irar. Não, ao contrário. Eu acho que muitas vezes nós podemos e temos que agir com indignação. E nós vamos trazer 2 casos agora, nesse estudo, de reações que foram reações imediatas e que foram com ira. E aí nós vamos procurar aprender um pouco mais sobre essa situação. Eu fiquei órfão cedo. Meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos. Meu pai era um homem maravilhoso. Eu tenho 2 pessoas, o meu pai e o meu irmão mais velho, o Ronezinho, foram os meus 2 grandes heróis da minha infância. Meu pai era um homem maravilhoso. O Ronezinho foi um exemplo para mim. Mas eu me recordo de uma história, eu era muito pequeno, quem sabe tivesse uns 5 anos. Não tenho a clareza. Meu pai era um homem de campanha forte, trabalhava com máquina pesada, com trator, um homem grande e forte, mas eu tenho uma recordação, quem sabe meus irmãos possam até saber a história melhor do que eu, mas eu tenho uma recordação que um dia eu acho que ele tomou umas e outras e tentou, não sei se agredir ou tentou peitear minha mãe, e eu rapidamente vi que a minha mãe agiu, daqui a um pouco aquele baita homem estava no chão, já deitado, minha mãe já tinha dado um golpe, ele já estava no chão, daqui a um pouco ele foi se deitar bem mansinho, nunca mais vi meu pai falar nada. Então, quem sabe ali um comportamento do momento, se pega, mas rapidamente a minha mãe, o homem velho já estava no chão, já estava meio tonto, daqui a um pouco foi se deitar bem quieto. Então são situações que acontecem, mas que muitas vezes uma situação violenta pega, dá certo e começa a se virar o quê? Um estilo de vida. Cada vez que eu me sinto incomodado, eu ajo daquela forma e dá certo. Nós temos uma história de Moisés, e no livro de Números, no capítulo 12, no versículo 3, a Escritura diz que era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens da terra. Então a Bíblia diz que esse Moisés era um homem muito manso, e mais manso do que qualquer homem que existia na terra naquele período. E engraçado, eu não me lembro nenhuma outra vez, na Bíblia pode até que eu pesquise ou alguém saiba, mas
que eu me lembro de falar de manso, só eu me lembro assim, me vem na cabeça duas pessoas. Primeiro Moisés, que eu estou lendo aqui, e depois Jesus, que ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Mas eu não me lembro de nenhum outro personagem bíblico que se faça essa alusão de mansidão. Mas Moisés, ele esteve ali no livro de Êxodo, no capítulo 32, diz que ele esteve 40 dias no Monte Sinai, e lá no Monte Sinai, Deus entregou para ele as tábuas da lei, com os 10 mandamentos, todas as ordens. E no versículo 20, no capítulo 24 de Êxodo, quando Moisés vai subir para o monte, ele deixa Arão, que era seu irmão, e Ur como responsáveis pelo povo. E aí Moisés sobe, fica 40 dias e 40 noites. Quando volta, no capítulo 32, o povo já tinha se corrompido. Arão tinha construído um bezerro e o pessoal estava adorando aquele bezerro. E aí Moisés desce e no versículo 19 diz assim: e aconteceu que chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Então Moisés, ele desce, quando ele vê a situação, na hora ele se toma de ira, de furor, quebra as pedras que Deus tinha escrito. Ele queima o bezerro, ele começa a tocar horror em todo mundo. No versículo 25, ele já manda: quem teme ao Senhor fica do meu lado e pode matar. Quem está fazendo coisa errada pode matar. Mas a Bíblia diz o quê? Um homem mais manso do que qualquer outro. Só que a situação aqui faz com que ele tome uma atitude totalmente, quem sabe, que a gente seria inesperada. Mas o que? Ele vê uma situação de injustiça, ele vê uma situação errada e ele se ira. E aí tem uma situação aqui, nós vamos abrir um parênteses, porque tem uma situação aqui que é bastante interessante. Quando Moisés, ele chega para Arão, que é seu irmão, e Arão é o sacerdote, o sumo sacerdote, é o cara do templo, é o cara que vai oferecer o holocausto, é ele. E aí ele disse assim para Arão: que tem feito esse povo que sobre ele trouxesse tamanho pecado? E aí ele começa a confrontar, porque quem tinha feito o bezerro tinha sido Arão. Ele foi o consultor, ele foi o cara que fez. E aí Arão já disse: não se acenda a ira do meu Senhor, no versículo 22. E aí ele já diz: tu sabe que esse povo é inclinado ao mal. Aí já começa, parece que, baixar o espírito de Saul sobre Arão, e Saul nasceu muito tempo depois. Mas ele disse assim: não, o coração desse povo é inclinado para o mal. E no verso 24, é aí que eu quero fechar o parênteses, que eu não chegar aqui, que ele diz assim para Moisés: então eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-o. E deram-me, e lancei-o no fogo, e saiu esse bezerro. Olha a história que Arão conta. Ele diz: não, eu peguei tudo que é ouro, joguei no fogo, e quando vi, saiu esse bezerro já formadinho, já estava bem prontinho, saiu desse mesmo jeito. Quando a Bíblia nos mostra que ele, ali no capítulo 32 ainda, no versículo 4, diz que ele tomou das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então, já no versículo 4 anterior, diz que ele fez um trabalho. Buril é um instrumento de trabalhar em pedra. Ele fez todo o trabalho, bolou todo o esquema, mas quando ele é confrontado, ele disse: não, eu joguei no fogo e quando vi, saiu esse bezerro. Olha a conversa de Arão, o sumo sacerdote. Então, vê que é uma situação que é uma coisa estranha, o procedimento. Não existe olha, eu fiz isso, não. Eu joguei no fogo todo o ouro e quando puxei, isso é um bezerro. A conversa fiada de Arão. Mas fechamos agora o parênteses. Nós vemos aqui a ira de Moisés. Então não é errado, como nós dissemos no último estudo, a gente pode se irar, só não pode pecar, é o cuidado que nós temos que ver
quando nós estamos irados. O que nós vamos fazer? E aqui Moisés se ira com justiça, toma procedimento, faz o que é correto e em nenhum momento pecou. E tomou atitudes enérgicas. Nós vamos pegar outro exemplo agora, também de situação inusitada, e aí vai envolver o nosso Senhor Jesus Cristo. No livro do Evangelho de João, quando nós chegamos ali no capítulo 2, no verso 15, né, conta que Jesus chegou ao templo e ali viu que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambistas sentados, e diz assim no 15, e tendo feito um açoite de cordões, lançou todos para fora do templo, também os bois, ovelhas, parou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Então Jesus chega no templo, vê o comércio, ele faz um açoite de corda e começa a rebenque em todo mundo, derruba tudo, bota para fora. Não sei se bateu em alguém, se alguém levou numa açoitada, mas Jesus fez um açoite, indignado. E ele se tirai daqui essas coisas, tirem tudo, não façam da casa do meu pai casa de venda. Mas ele faz um açoite de cordões e sai colocando todo mundo para fora. Agora, terminar essa situação, em nenhum momento mais nós vamos ver Jesus com açoite na mão, com esse açoite de cordão na mão, e aí acompanhando o resto do seu ministério. Já pensou, Jesus pega com um açoitezinho na mão, os 12 discípulos estão na volta, todo mundo apavorado. Se falar alguma coisa, o açoite pega. Aí Pedro fala uma bobagem, puf, Jesus dá uma passada, açoite na cabeça. João falou que queria sentar do lado de Jesus, puf, paulada na cabeça. Você criaria um regime de medo. Jesus usou açoite uma vez, nunca mais, até a sua morte, você ouviu falar que Jesus tinha um açoite na sua mão. Então todos que estavam à volta de Jesus podiam chegar e falar sem medo. Podia se dizer o que disse. Quantas vezes Pedro falou umas coisas que a gente hoje analisando assim, pô, as coisas assim sem pé e sem cabeça. Mas nunca levou uma paulada, nunca levou um soco. Nunca levou uma agressão verbal. Agora, na hora que teve que tomar atitude, que o Senhor entrou no templo e ele pegou e ele fez um açoite. Agora ele não andou com esse açoite toda a vida. Quem sabe tem horas, ninguém aqui está pregando, vamos ser os pacifistas. O problema é quando nós adotamos comportamentos que podem ser até passivos, mas que são violentos, muitas vezes é o silêncio. A gente começa a guardar silêncio e não fala. E mesmo assim é um comportamento agressivo. Não se fala nada. Mas se fecha e se isola e se deixa o outro sem conversa. Não está agredindo verbalmente, não está agredindo fisicamente, mas está agredindo pacificamente. É uma agressão pacífica, eu não falo. Estou pacífico, mas não falo mais contigo. E é uma agressão. E eu não estou dizendo que vai ter horas que a gente tem que ficar quieto. Eu acho que tem. Tem hora que a gente tem que mostrar a nossa indignação, a nossa situação de indignação sobre uma situação. Mas não pode ser sempre assim. A partir de agora, qualquer coisinha, eu fico quieto, não falo mais nada com ninguém. Não, tem horas que eu vou ficar quieto para as pessoas se dar conta que eu não estou contente. Tem hora que eu tenho que fechar a cara. Eu servi no quartel e muitas vezes as pessoas me vinham, eu estava de cara fechada, porque eu não estava gostando. Porque não era o que certo o que estava se fazendo. Então eu fechava a cara e não ria. Agora, passado aquilo ali, eu estava brincando, estava falando. Então, é certo, muitas vezes nós nos calamos, é certo, muitas vezes nós gritamos, não é errado. Mas passou aquela situação, somos as mesmas pessoas pacíficas, procuramos aprender com Jesus. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E nós temos que aprender com Jesus. É com Jesus que nós temos que aprender. É com Jesus que nós temos que olhar. Muitas vezes hoje nós vemos religiões ou filosofias de vida que dizem assim, olhando, olha para ti, olha para o teu interior. No teu interior tem força, olha para dentro de ti mesmo, porque tu vai encontrar.
Nós olhar para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, não vamos encontrar nada. A Bíblia fala no livro de Jeremias, enganoso é o coração e perverso. Quem o conhecerá? Já diz que o coração é enganoso e perverso, se eu olhar para dentro de mim não vou achar nada de bom. Mas no livro de Hebreus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para Jesus e aprender o comportamento de Jesus. E procurarmos a cada dia sermos mais parecidos com o Senhor. Nós estamos terminando essa lição sobre a vida de Saul. E eu espero que tenha sido proveitosa. E se não foi, eu peço que tu me perdoe. O meu interesse e o meu desejo é que a gente pudesse aprender que primeiro que nós somos culpados. Que nós não podemos ficar passando a culpa para os outros da nossa atitude. Eu fiz isso porque o fulano me fez isso, porque os outros me ofendem. Não, nós temos que assumir a culpa e que nós temos que evitar de todo jeito de andar com a lança sempre e machucar e ferir dia após dia as pessoas e criar na nossa volta um regime de temor e de terror diante das pessoas. Então hoje nós terminamos e eu espero de todo o meu coração que tenha sido de proveito, que tenha abençoado a tua vida. E se não foi tudo aquilo que tu queria e tu esperava, eu peço que tu me perdoe, mas eu busquei fazer aquilo e trazer esse estudo de todo o meu coração. Nós vamos terminar lendo uma passagem do livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão, no capítulo 14, no versículo 17, ele diz assim, o que se indigna à toa, fará doidices. E o homem de maus intentos será odiado. O que se indigna à toa fará doidices. No 29, no mesmo capítulo ele diz, o que tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Que o Senhor te abençoe.